Tudo bom com vocês? Tudo bem? Tá bom. Eu sou Daniel Wildit, e eu vim falar com vocês aqui sobre carreira ou identidades. Esse assunto apareceu quando a gente estava divulgando sobre a trilha de carreira. E uma amiga minha de São Paulo, Mariana Camardelli, eu tinha falado para ela sobre, manda aí, vamos falar sobre carreira e tal. E ela me questionou, mas você quer que eu vá para acabar com essa trilha? E ultimamente eu tenho estudado muito poesia, e meu processo de escrita de poesia é pegando a palavra e começando a pirar em cima dela, para depois escrever alguma coisa. Quando a Mari falou aquilo ali, eu pensei, ela está falando alguma coisa sobre carreira que eu não estou percebendo. E aí eu fui pegar a tal da palavra carreira e fui ler o que dizia a respeito dela, né? Aí eu descobri, por exemplo, que em latim, segundo o dicionário, um latim tosco, tem uma coisa parecida com carraria, que é uma estrada simples para carros. No dicionário, falava sobre um caminho que deveria proporcionar algum tipo de progresso ou promoção hierárquica. A palavra hierarquia, não que ela cause mal para mim, mas ela me remete a uma situação de um bom, outro ruim, ou coisa parecida. Muitas vezes não é necessariamente isso que a gente quer dentro de uma empresa. Hoje o bloquinho da Wildtech, mas hoje na eMove, que é onde eu tenho uma equipe de trabalho e tal, a gente trabalha muito essa questão de funcionamento horizontal, desenvolver as pessoas, desenvolver essa participação e coisas assim. E aí eu comecei a ver que eu não quero carreira, quer dizer, todo mundo da minha empresa tem um cargo de desenvolvedor, porque a CLT existe, alguém tem um cargo e tem uma espécie de um plano de carreira ou coisa parecida. E no nosso modo de pensar, a galera entra como desenvolvedor e depois de um certo nível, eu achei lá um CBO lá no Ministério do Trabalho chamado de especialista. Especialista é qualquer coisa, então foi interessante assim que a galera vai se enquadrar aqui e segue crescendo em grana ou coisa parecida, mas dentro daquela determinação de ser um especialista seja o que você queira ser, né? Indo numa linha de ser muito mais multidisciplinar do que a gente pode querer ser, do que um cargo nos diga, né? Eu odeio essa frase, mas a Clarice Lispector diz, né, quem se define se limita, não é uma coisa assim, né? Coisa e tal. Mas eu acho muito louco isso, de pensar numa carreira, quer dizer, quando a gente começa a pensar em escolhas, quando eu estava na escola, eu cheguei a fazer aqueles testes para ver qual era o tipo de carreira que eu ia fazer, o que se adequava mais para mim e tal. Vocacional. E eu acabei definindo fazer computação depois de ter feito um mapa astral. A mulher que fez o mapa astral, ela começou a dizer assim, você parece ter muito interesse com engenharia, mas não estava no mapa astral, isso era um papo que eu estava tendo lá depois que ela fez o tal do mapa astral, e teve explicado. Eu falei assim, engenharia? Comecei, informática também? Pode ser também. Eu falei, então é isso aí que eu vou fazer, cara. E é interessante, e eu fui descobrindo isso ao longo do que eu venho praticando no meu lado profissional e tal, que tudo que eu faço tem um componente de compartilhar. Então, todas as coisas que eu me dedico hoje, elas acabam tendo esse processo. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou gravando esse vídeo, ele vai para o meu blog, eu estou compartilhando conhecimento. Todo dia eu estou escrevendo, fazendo alguma coisa. Esse tipo de processo, se eu vou para o lado da música, se eu vou para o lado da poesia, se eu vou para, enfim, qualquer coisa que eu faça, eu quero de algum modo compartilhar e estar, de algum modo, vivendo isso. E aí, eu era um mente cara com o tal do Rousseau. E aí, esses tempos de uma palestra lá, o palestrante começou a falar do Rousseau, falou um monte de coisa legal dele. Eu falei, eu não estudei esse cara direito, né? Quando eu devia estar na 6ª série ou 7ª série, lá na disciplina de História, eu tive que estudar o tal do Rousseau. Eu fui atrás dele, eu fui descobrir que o Rousseau, por exemplo, ele, entre as várias identidades dele, não carreira, ele era um filósofo, ele era compositor também, ele era ligado à música. Aí eu fui atrás do tal do Michelangelo, eu vi que o cara era poeta, era escultor e ele era arquiteto também.
Aí eu fui atrás do Da Vinci, o Da Vinci dava um mindmap só dele, para falar o que ele era, o que ele fazia. Eu não contei para ver se eram 20 atribuições que davam para ele, mas era engenheiro, historiador, músico, e assim a coisa começava a acontecer. Eu falei, mas que merda! Olha a época que esses caras viveram, eles podiam ser várias coisas, e agora a gente cresce para ser uma coisa. Que droga, né? Então a gente vai sendo afunilado e tal. Aí os caras tentam dizer pra gente que a gente pode ter uma carreira em Y, posso escolher seguir no lado técnico, ir pro lado mais de gestão e tudo mais. Eu sou mais a linha do Henry Mintzberg, que fala que todo mundo tem que ser capaz de gerenciar. Não precisa ser necessariamente um gestor. Ter ou não um gestor vai depender da tua organização. Lá no Cicred, quando a gente falava ter papo, a gente falava disso. Depende da organização. Se a tua organização precisa ter uma estrutura mais de hierarquia para conseguir dar conta de todos os processos, etc., show de bola. Se a tua organização não tem essa necessidade, consegue funcionar numa, agora estão chamando de holacracia, um processo mais horizontal, de comitês e etc., a galera se reúne para resolver o que tem que resolver, show de bola também. E aí eu começo a ver esses caras, eu pensei, pô, mas tá aí, cara? Como é que eu descubro as minhas identidades? Né? Quem estava seguindo esse caminho único agora aqui, como é que eu descubro essas necessidades? Essas identidades que eu tenho. Então, por exemplo, pensa aí a respeito, quem é que você ajuda? Você ajuda. Quando alguém lá, né, pô, me troca uma ideia comigo aqui, quem é que você está ajudando lá? Quando você pensa a respeito do que é que você entrega, qual valor você gera para as outras pessoas? Mário Sérgio Cortella é um pouco mais direto do que isso. Se você morrer, um dia você vai morrer, que falta você faria? Mas não precisa ir tão longe. Pensa só a respeito do que você entrega, vai. E aí a gente começa a tentar olhar, puta, mas o que eu entrego? Eu faço tal coisa. Tenta olhar um pouco mais para cima disso. Quais são as habilidades que você tem hoje? Ah, mas eu sei fazer tal coisa. Sim, mas isso é um hobby. Será que é um hobby? Ou uma nova identidade que você não percebeu ainda? Eu demorei 13 anos para conseguir me chamar de poeta. Em 2012, numa dinâmica, foi quando eu aceitei me chamar de escritor. Então a gente tem que aceitar um pouco dessas identidades. Ano passado, quando eu apresentei e toquei Diane Maker numa festa de final de ano da escola de música, eu disse, eu sou um baterista. Legal! Eu quero tocar mais agora, eu quero ser melhor baterista do que eu sou. Assim como eu quero ser melhor desenvolvedor de software do que eu sou. Assim como eu quero ser o melhor poeta do que eu sou. E eu quero ser o melhor pai do que eu sou. E essas coisas começam a serem criadas, e as identidades começam a aparecer. Né? Às vezes surge num papo assim, pô, tem um baita de um paizão. Já surgiu em umas conversas e eu falei, caraca, o que isso tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, entendeu? Eu não estou num contexto de pai, estou num contexto de desenvolvimento de pessoas ou coisa assim. Mas vem essa característica daqui a pouco de querer acolher, de querer trocar uma ideia, de querer ajudar, né? Nada é tão ruim quando está aparecendo. Tirei sarro numa outra palestra ali, bateram no meu carro ontem. A primeira coisa que eu pensei, falei, caraca, um ônibus bateu no meu carro, carro paradinho, tranquilo. O De Vladson. Tava lá, eu e o Vladson vindo pra cá, Juliano também, tranquilinho, o carro começou a tremer. Tinha um ônibus amassando a gente. E aí, a gente para, a primeira coisa que eu pensei quando eu saí assim, eu falei, caraca, essa galera toda vai ter que descer do ônibus e pegar um outro. É outra percepção, né? Em vez de sair, eu vou matar esse cara, amassou meu carro, né? Eu pensei, pô, ele amassou inclusive do lado lá que ele já tava querendo, né? Tipo, um risquinho assim no para-choque. Eu falei, tá incomodando esse risquinho aqui. Agora tá tudo amassado, tá tranquilo. Então, a gente às vezes tem que olhar um pouco para isso. O que você vai fazer amanhã? Essa pode ser uma outra pergunta. Né? Dizem que no amanhã está armazenada toda a produtividade do mundo, né? Que amanhã eu vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer. Mas pensa numa coisa que de repente você vai querer fazer amanhã. Trocar uma ideia com alguém que vai estar aqui em outra trilha, para ver se é legal trabalhar com essa coisa que esse cara está trabalhando. Qual é o primeiro passo que eu dou para aprender alguma coisa? Tem uma TED Talk que fala sobre as primeiras 20 horas. Minha primeira aula de bateria eu aprendi a tocar Billie Jean, Michael Jackson. Pessoal, é o baixo que fez toda a paradinha depois, né? Mas se quiser tocar a música ali, você consegue tocar. Agora segura 5 minutos tocando desse jeito aí. Não consegui, é óbvio. Né?
Mas o grande jogo é quando a gente começa a ver que, legal, mas aquela primeira aula fez eu me inscrever e continuar fazendo aquilo ali que eu estou fazendo. Então, às vezes, o lance tá qual é a faísca que eu gero para querer dar sequência a alguma coisa. O quanto que eu sou capaz de querer continuar convergindo para aquilo ali, querer dar sequência do que eu estou fazendo. Que identidade eu quero ter e quais eu quero deixar de ter. Né? Se está dando dinheiro ou não, isso é uma outra coisa. Minha mãe se aposentou professora do Estado, o que ela demorava um mês para ganhar, eu ganhava dando aula de uma noite. O que ela demora para ganhar durante um mês, eu conheço gente que demora para ganhar isso em 1 hora de trabalho. Eu conheço gente que 1 hora de trabalho ganha no ano. E ainda assim ela foi lá e trabalhou todos os anos. Ela teve que trabalhar como professora porque ela adorava fazer aquilo que ela fazia. Fazia muito sentido para ela fazer aquilo que ela fazia. Então não tem a ver com dinheiro. Dinheiro é uma coisa, realização é outra. As tuas necessidades são outra. Quais são as nossas necessidades, quais são as nossas identidades para poder alcançar isso que a gente quer alcançar. Então essa é a reflexão que eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas a gente faz umas perguntas. Quiseram bater palmas só para dizer assim, acabou a palestra? Não.